Você já acordou no meio da noite, sentindo que algo espiritual estava tentando se comunicar? Aquela sensação de que existe uma força maior querendo guiar seu caminho. Hoje você vai descobrir por que isso pode estar diretamente conectado com a transformação financeira que tanto espera. Uma revelação que poucos conhecem e que pode mudar tudo. Não é coincidência você estar assistindo este vídeo neste exato momento. Imagine só, são 3 da manhã. O quarto está escuro e silencioso. De repente, você desperta, sem motivo aparente, como se alguém tivesse tocado seu ombro. Uma presença se faz sentir. Não é assustadora, mas reconfortante. Você sente uma paz inexplicável. E então vem aquele pensamento: e se existisse um caminho divino para a prosperidade que estou buscando há tanto tempo? Foi exatamente o que aconteceu com Dona Maria, uma senhora de 58 anos que vivia com dificuldades para pagar suas contas e ajudar seus filhos. Após perder o marido, ela se via cada vez mais afundada em dívidas e preocupações. Até que, numa madrugada como essa que descrevi, ela teve um sonho com o Padre Pio. No sonho, o santo lhe mostrava uma sequência de números. Ao acordar, ela anotou rapidamente o que conseguia lembrar. Sem acreditar muito, mas guiada por uma fé que nem ela mesma entendia, apostou aqueles números na loteria. O resultado? Uma mudança de vida que ninguém ao redor dela poderia imaginar. Mas antes de revelar o que aconteceu com Dona Maria e como isso pode acontecer com você também, deixe-me dizer algo importante. Isso não é sobre jogo, não é sobre azar, não é sobre tentar a sorte como muitos fazem desesperadamente. É sobre conexão espiritual. É sobre abrir canais de bênçãos financeiras através da intercessão de um dos santos mais poderosos da nossa história. Padre Pio não foi um santo comum. Suas mãos carregavam os estigmas, as mesmas feridas que Cristo sofreu na cruz. Ele era capaz de bilocação, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Conseguia ler corações, prever o futuro. E sua conexão com o divino era tão intensa que muitos relatavam sentir um perfume de rosas quando ele estava por perto, mesmo a quilômetros de distância. Um santo extraordinário, cujo poder espiritual continua vivo e atuante, mesmo após sua partida física deste mundo. Você sabe o que as pessoas fazem quando estão desesperadas por dinheiro? Tentam de tudo, fazem empréstimos que não podem pagar, caem em golpes, apostam sem critério, se envolvem em negócios duvidosos. Mas e se existisse um caminho diferente? Um caminho abençoado? Eu pesquisei por anos a vida deste santo milagroso. Conversei com pessoas que tiveram suas vidas transformadas por sua intercessão. Analisei padrões, estudei relatos, mergulhei em arquivos que poucos têm acesso. E o que descobri vai além de qualquer explicação racional. Existe um padrão numérico nas bênçãos financeiras concedidas por Padre Pio. Números que aparecem repetidamente nas histórias de transformação. Números que carregam uma vibração espiritual capaz de abrir portas que pareciam trancadas para sempre. Como isso é possível? Você deve estar se perguntando. A matemática sempre foi considerada a linguagem do universo. Desde Pitágoras, sabemos que os números carregam significados que vão além do material. Na Bíblia, números como 3, 7, 12 e 40 aparecem constantemente, carregando significados espirituais profundos. Por que seria diferente com um santo tão poderoso como Padre Pio? Vamos voltar à história de Dona Maria. Após apostar os números que recebeu em sonho, ela ganhou um prêmio que, embora não fosse milionário, foi suficiente para quitar todas as suas dívidas e iniciar um pequeno negócio de artesanato, algo que ela sempre sonhou. Hoje, 5 anos depois, seu negócio prosperou. Ela emprega 3 pessoas da comunidade e vive uma vida de tranquilidade financeira que nunca imaginou possível na sua idade. E ela não foi a única. Senhor Antônio, 62 anos, aposentado com uma pensão mínima que mal dava para os remédios, tinha uma devoção especial por Padre Pio. Todas as noites ele rezava diante de uma imagem do santo, pedindo não riqueza, mas apenas o suficiente para viver com dignidade e ajudar a neta com os estudos. Numa dessas noites, enquanto rezava, sentiu um perfume forte de rosas preencher o quarto. Não havia rosas por perto, era inverno. No dia seguinte, ao passar por uma casa lotérica,
sentiu um impulso inexplicável. Entrou e apostou uma combinação de números relacionados ao Padre Pio. Uma semana depois, ganhou um prêmio que mudou completamente sua realidade. Você está sentindo aquela sensação no peito agora? Aquela mistura de esperança com ceticismo? É natural. Nosso mundo nos ensinou a desconfiar, a duvidar de caminhos que parecem fáceis demais. Mas não estou falando de caminhos fáceis. Estou falando de caminhos abençoados, que se abrem para aqueles que têm fé e devoção verdadeiras. A história da humanidade está repleta de momentos em que o divino intervém de formas misteriosas. Sonhos que preveem, eventos, intuições que salvam vidas, coincidências impossíveis de explicar pela lógica. Por que não poderia existir um padrão numérico associado a um santo cujo poder espiritual foi tão amplamente documentado? Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter sorte sempre, enquanto outras, por mais que se esforcem, continuam enfrentando dificuldades? Será apenas acaso? Ou existe algo mais profundo acontecendo? Algo relacionado à conexão espiritual dessas pessoas? Agora, antes de revelar esses 6 números sagrados do Padre Pio, preciso que você entenda algo fundamental. Isso não é apenas sobre jogar na loteria. É sobre abrir-se para a abundância divina em todas as suas formas. É sobre acreditar que você merece prosperidade. É sobre conectar-se com a energia de um santo que dedicou sua vida a aliviar o sofrimento humano. A verdadeira transformação financeira começa com uma transformação interna. De nada adianta receber uma bênção financeira se sua mente continua programada para a escassez. Você já deve ter ouvido histórias de pessoas que ganharam fortunas na loteria e poucos anos depois estavam mais pobres do que antes. Isso acontece porque elas não passaram por essa transformação interna. Padre Pio compreendia profundamente essa verdade. Ele não apenas curava corpos, mas também almas. Ele sabia que a verdadeira prosperidade não estava apenas no bolso, mas principalmente no coração e na mente. Você está preparado para essa transformação? Está realmente aberto para receber não apenas números da sorte, mas uma nova forma de enxergar sua relação com o dinheiro? Se sim, continue assistindo. Se não, talvez este não seja o momento certo para você. Mas para aqueles que continuam aqui, movidos por uma fé sincera e um desejo genuíno de transformação, vou compartilhar algo que poucas pessoas conhecem. Durante seus 81 anos de vida, Padre Pio desenvolveu uma relação especial com certos números. Números que apareciam repetidamente em momentos cruciais de seu ministério. Números que estavam presentes nos dias em que realizou seus milagres mais impressionantes. Através de um estudo minucioso de sua vida, de relatos de pessoas próximas e de documentos do Vaticano, identifiquei esses 6 números que carregam uma conexão especial com a energia do Padre Pio. Números que, quando utilizados com fé e devoção verdadeiras, podem abrir canais de prosperidade em sua vida. Muitas vezes, a abundância chega de formas inesperadas. Para Dona Cláudia, 49 anos, não foi através de um prêmio da loteria, mas por meio de uma oportunidade de negócio que surgiu do nada. Dias depois dela começar a rezar com devoção ao Padre Pio, utilizando esses números como parte de sua meditação. Um antigo colega de trabalho a procurou com uma proposta que parecia feita sob medida para suas habilidades e circunstâncias. Hoje, ela administra um negócio próspero e atribui tudo à intervenção do santo. O poder desses números não está apenas na possibilidade de um prêmio lotérico, mas na abertura espiritual que eles proporcionam. É como se, ao meditar sobre eles, ao incorporá-los em suas orações, você sintonizasse na mesma frequência espiritual do Padre Pio, abrindo-se para as bênçãos que ele está sempre pronto a conceder àqueles que o buscam com sinceridade. Você já se perguntou por que algumas preces são atendidas e outras não? A resposta pode estar na sintonia. Assim como um rádio só capta a estação quando está sintonizado na frequência correta, nossas preces são mais eficazes quando estamos em sintonia com o divino. Esses números são como uma frequência especial, um canal direto com a energia do Padre Pio. Estou vendo você aí, ansioso para conhecer esses números.
Posso sentir sua expectativa crescendo, mas antes preciso fazer um alerta importante. O uso desses números deve ser feito com respeito e devoção verdadeira. Não é sobre cobiça ou ganância, é sobre abrir-se para receber o que o divino tem reservado para você. Padre Pio sempre enfatizou a importância da intenção por trás de nossos pedidos. Ele podia ver além das palavras, diretamente no coração de quem o procurava. Se sua intenção é apenas enriquecer para ostentar ou para fins egoístas, esses números não funcionarão para você. Mas se seu coração busca prosperidade para viver com dignidade, para ajudar sua família e para fazer o bem, então você está no caminho certo. Muitas pessoas me perguntam, por que o Padre Pio ajudaria alguém a ganhar na loteria? Isso não seria incentivar o jogo? É uma pergunta válida. Mas precisamos entender que a loteria, quando jogada com moderação e com a intenção correta, não é diferente de qualquer outro investimento com potencial de retorno. A diferença está na intenção e no comportamento. O próprio Jesus falou sobre dinheiro em muitas de suas parábolas. Ele nunca condenou a riqueza em si, mas sim o apego a ela e o uso incorreto dela. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Pode ser usada para o bem ou para o mal, dependendo das mãos que a controlam. O Padre Pio compreendia isso profundamente. Durante sua vida, ele arrecadou fundos para construir um hospital moderno em San Giovanni Rotondo, uma região extremamente pobre da Itália. Ele sabia que o dinheiro, quando direcionado pelo amor e pela compaixão, pode ser um instrumento poderoso para aliviar o sofrimento humano. É com esse espírito que você deve abordar esses números sagrados, não como um bilhete garantido para a riqueza, mas como uma ferramenta de conexão espiritual que pode abrir portas de prosperidade em sua vida. Você está pronto? Vou revelar agora os 6 números sagrados do Padre Pio. Números que carregam a energia de seus 50 anos de estigmas, de suas incontáveis horas no confessionário, de seus milagres documentados, de sua capacidade de bilocação, de seu dom de ler corações. Os números são 23, 9, 25, 16, 31 e 7. Parece uma combinação simples, não é? Mas o poder não está na complexidade, e sim no significado espiritual profundo que cada um desses números carrega. O número 23 representa o dia em que Padre Pio recebeu os estigmas permanentes, 23 de setembro de 1918, uma data que marcou para sempre sua vida e seu ministério. Carregar as mesmas feridas que Cristo sofreu na cruz não é apenas uma honra, mas um fardo pesado que ele carregou com dignidade e amor por 50 anos. O número 9 está relacionado aos 9 frutos do Espírito Santo mencionados na carta de Paulo aos Gálatas: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Padre Pio era a personificação desses frutos, especialmente durante as longas horas que passava no confessionário, acolhendo pecadores e guiando-os de volta ao caminho da luz. O número 25 marca o dia de seu nascimento, 25 de maio de 1887, o momento em que esta alma extraordinária veio ao mundo para cumprir sua missão divina de consolo e cura. O 16 representa a idade em que ele entrou para a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, dando início à sua jornada religiosa formal. Foi o momento em que ele disse sim ao chamado divino, entregando sua vida completamente ao serviço de Deus e dos homens. O número 31 está ligado ao mês de sua morte. Ele faleceu em setembro, o 9º mês, somando 3 base 1, 1 4, e se somarmos 9 para 4, 1 para 13 e 1 para 3, 1 para 4. O número 4 representa os 4 evangelistas que espalharam a palavra de Cristo, assim como o Padre Pio espalhou conforto e esperança a milhões de pessoas. Finalmente, o número 7, um dos mais sagrados na tradição cristã, representa os 7 sacramentos, os 7 dons do Espírito Santo, os 7 dias da criação. Para o Padre Pio, representava a plenitude da graça divina que ele experimentava diariamente em sua união mística com Deus. Estes números, quando combinados com fé e devoção, criam uma poderosa corrente de energia espiritual.
Uma corrente que pode atrair bênçãos financeiras de maneiras que muitas vezes parecem misteriosas para quem observa de fora. Sr. José, 67 anos, estava à beira do desespero. Aposentado, com a saúde debilitada e uma dívida enorme por causa do tratamento médico de sua esposa, ele não via saída. Foi quando seu neto lhe mostrou um vídeo sobre o Padre Pio. Tocado pela história do santo, começou a rezar fervorosamente, usando esses 6 números como um mantra em suas orações. Não apenas os jogou na loteria, mas os incorporou em sua vida diária. Olhava para o relógio exatamente às 23h09. Meditava por 25 minutos. Fazia 16 repetições de uma oração específica. Acendia 31 velas ao longo de uma novena. E tudo isso por 7 dias consecutivos. No 8º dia recebeu uma ligação. Era um antigo sócio que havia sumido há anos. Disse que tinha prosperado no exterior e, lembrando-se da honestidade de José em um negócio do passado, queria retribuir. Ofereceu-lhe não apenas dinheiro suficiente para quitar todas as suas dívidas, mas também um pequeno apartamento onde ele e a esposa poderiam viver sem o peso do aluguel. Coincidência? Talvez para os céticos, mas para aqueles que compreendem como funcionam as leis espirituais. Foi claramente a intervenção do Padre Pio, atraída pela sincera devoção de José e pela utilização consciente desses números sagrados. Agora vamos ao que realmente importa. Como você deve utilizar esses números para transformar sua vida financeira? Primeiro, não se trata apenas de preenchê-los em um bilhete de loteria, embora isso certamente faça parte do processo. Trata-se de incorporá-los em sua vida espiritual diária, criando uma conexão profunda com a energia do Padre Pio. Comece com uma novena, 9 dias de oração dedicada ao santo. Em cada dia, medite sobre um dos aspectos de sua vida representados por esses números. Visualize-se recebendo as bênçãos financeiras de que necessita, não por ganância, mas para viver com dignidade e ajudar aqueles que ama. Durante esses 9 dias, mantenha uma pequena imagem ou medalha do Padre Pio junto ao corpo. Antes de dormir, segure-a entre as mãos e repita esses números como um mantra, visualizando cada um deles, envolvido por uma luz dourada que se expande e envolve você também. No 3º dia da novena, compre um bilhete da loteria utilizando esses números, mas faça isso com reverência, como um ato de fé, não como um simples jogo de azar. Ao preencher o bilhete, repita mentalmente uma oração ao Padre Pio, pedindo não apenas por um prêmio, mas por uma transformação completa em sua relação com as finanças. Lembre-se, o verdadeiro milagre não está apenas na possibilidade de um prêmio, mas na mudança de mentalidade que ocorre quando você se abre verdadeiramente para a abundância divina. Muitas pessoas me relatam que, após iniciar esse processo, começaram a notar pequenos milagres financeiros em seu dia a dia. Contas que apareciam inesperadamente pagas, descontos surpreendentes em itens necessários, oportunidades de trabalho extra, reembolsos esquecidos que chegavam na hora exata de uma necessidade. É como se o universo conspirasse a seu favor, abrindo caminho para que o dinheiro fluísse mais facilmente em sua direção. Dona Teresa, 71 anos, viúva e com uma pequena pensão, começou a utilizar esses números em suas orações diárias. Não apenas os jogava na loteria semanalmente, mas os visualizava brilhando em seu coração durante suas meditações matinais. 3 semanas depois, recebeu uma carta. Era de um escritório de advocacia informando que seu falecido marido tinha direito a uma indenização trabalhista que nunca foi reivindicada. O valor não era uma fortuna, mas o suficiente para reformar sua casa que estava caindo aos pedaços e ainda sobrou para ajudar na faculdade da neta. É importante entender que, embora esses números sejam poderosos, eles não funcionam como mágica automática. A chave está na sinceridade de sua fé e devoção. O Padre Pio, como todos os santos, responde ao chamado sincero do coração. Ele pode ler suas intenções, conhece suas necessidades reais e intervém de acordo com o que é verdadeiramente melhor para você. Algumas pessoas me perguntam, por que o Padre Pio escolheria ajudar justamente a mim, com tantas pessoas sofrendo no mundo?
A resposta é simples e profunda, porque cada filho de Deus é infinitamente valioso aos olhos divinos. Sua dor não é menos importante do que a de qualquer outra pessoa. Seu sonho de viver com dignidade financeira não é menos legítimo do que qualquer outro sonho. O Padre Pio tinha um amor especial pelos sofredores anônimos, por aqueles que carregam suas cruzes silenciosamente, sem chamar atenção, sem fazer alarde de seu sofrimento. Se você é uma dessas pessoas, saiba que tem um lugar especial no coração deste poderoso intercessor. Além dos 6 números que revelei, existe um ritual complementar que potencializa sua eficácia. Em um pedaço de papel novo, escreva os 6 números em forma de círculo, e no centro, escreva seu nome completo e data de nascimento. Dobre esse papel 3 vezes e guarde-o em sua Bíblia, preferencialmente no livro dos Salmos, no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Mantenha esse papel ali por 23 dias, representando o dia em que Padre Pio recebeu os estigmas. Durante esse período, todas as noites antes de dormir, abra na página onde está o papel, leia o Salmo 23 em voz alta e depois repita 3 vezes. Padre Pio, por tuas santas chagas, abre os caminhos da prosperidade em minha vida. Após os 23 dias, retire o papel e queime-o, visualizando a fumaça levando seu pedido diretamente aos céus, às mãos do Padre Pio, que o apresentará diante do trono divino. Este ritual, combinado com a utilização consciente dos 6 números sagrados, cria um poderoso campo de energia espiritual ao seu redor, atraindo bênçãos financeiras de formas que muitas vezes surpreendem até os mais fiéis. Sr. Paulo, 59 anos, seguiu exatamente esse ritual. No 24º dia, após queimar o papel na noite anterior, recebeu um telefonema de um primo distante com quem não falava há anos. Este primo estava abrindo uma filial de seu negócio em outra cidade e ofereceu a gerência a Paulo, com um salário 3 vezes maior do que ele ganhava em seu emprego atual. A cidade era exatamente onde morava a filha de Paulo, a quem ele raramente conseguia visitar por causa da distância e dos custos de viagem. Coincidência após coincidência? Ou a mão invisível do Padre Pio organizando os acontecimentos de forma a atender não apenas à necessidade financeira de seu devoto, mas também ao seu desejo mais profundo de estar mais próximo da família? Estamos chegando ao final de nossa jornada por hoje. Você agora conhece os 6 números sagrados do Padre Pio e sabe como utilizá-los para transformar sua vida financeira. Mas antes de nos despedirmos, quero deixar um último conselho, talvez o mais importante de todos. Lembre-se sempre de que a verdadeira prosperidade não está apenas no acúmulo de recursos materiais, mas no uso que fazemos deles. Se você for abençoado com uma transformação financeira através destes números sagrados, não se esqueça de compartilhar suas bênçãos. Ajude quem precisa. Estenda a mão aos que sofrem. Continue a corrente de bondade que o Padre Pio exemplificou durante toda a sua vida. Uma parte de qualquer bênção financeira que você receber deve ser direcionada a alguma obra de caridade, preferencialmente relacionada com os doentes ou os pobres, causas que eram especialmente caras ao coração do Padre Pio. Não importa o valor, o importante é a intenção e o gesto de gratidão. Ao fazer isso, você não apenas honra a memória do santo que intercedeu por você, mas também mantém abertos os canais de abundância em sua vida. É uma lei espiritual tão antiga quanto a humanidade. Quando compartilhamos nossas bênçãos, elas se multiplicam. Imagino que agora você esteja sentindo aquela mistura de esperança e expectativa. Talvez até um certo ceticismo, o que é natural. Mas peço que abra seu coração para esta possibilidade. O que você tem a perder? Alguns minutos diários em oração e meditação? O custo de um bilhete de loteria por semana? E o que tem a ganhar? Potencialmente uma transformação completa em sua vida financeira, uma nova relação com o dinheiro. A paz de espírito que vem de saber que suas necessidades materiais estão sendo atendidas, permitindo que você se concentre no que realmente importa. Amar, servir, crescer espiritualmente. Muitos dos que seguiram este caminho me relatam que, mesmo antes de qualquer mudança financeira concreta,
já sentiam uma diferença significativa em seu estado mental. A ansiedade constante sobre dinheiro diminuía. Um sentimento de confiança e segurança começava a se instalar. Era como se, ao entregar suas preocupações financeiras nas mãos do Padre Pio, um peso enorme fosse retirado de seus ombros. E isso, por si só, já é uma bênção inestimável. Porque a verdadeira pobreza não está em ter poucos recursos, mas em viver constantemente no medo da escassez. O Padre Pio, com sua sabedoria espiritual profunda, compreende isso melhor do que ninguém. Ele vê além das aparências, enxerga a verdadeira raiz de nosso sofrimento financeiro e intervém não apenas para mudar nossa situação externa, mas principalmente para transformar nossa realidade interna. Estou chegando ao fim desta mensagem, mas o que compartilhei hoje é apenas o começo de uma jornada de fé, esperança e transformação que você está sendo convidado a iniciar agora. Os 6 números sagrados do Padre Pio, 23, 9, 25, 16, 31 e 7, estão agora em suas mãos. Use-os com reverência. Incorpore-os em sua vida espiritual. Deixe que eles se tornem um canal de conexão entre você e este poderoso santo, que continua mesmo após sua morte a realizar milagres na vida daqueles que o buscam com sinceridade. E lembre-se, a verdadeira transformação financeira começa dentro de você. Começa quando você se abre para a possibilidade de que merece viver na abundância. Começa quando você compreende que a escassez não é a vontade divina para a sua vida. Começa quando você se conecta com a energia de santos poderosos como o Padre Pio, que estão sempre prontos a interceder por aqueles que sofrem. Tenho certeza de que, se você seguir fielmente o que compartilhei hoje, em breve estará testemunhando mudanças significativas em sua vida financeira. Pequenos milagres diários que, somados, criam uma grande transformação. E quando isso acontecer, volte aqui para compartilhar sua história. Seu testemunho pode ser a semente de esperança que alguém mais está precisando neste momento. Assim como as histórias que compartilhei hoje foram sementes plantadas em seu coração. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, vou revelar a oração secreta que o próprio Padre Pio ensinou a seus seguidores mais próximos. Uma oração com poder de desbloquear portas fechadas há anos em sua vida. Clique no card e confira. Esta revelação pode ser exatamente o que você estava esperando para dar o próximo passo em sua jornada espiritual. Que o Padre Pio interceda por você e sua família, trazendo paz, saúde e prosperidade para seu lar. E que os 6 números sagrados que compartilhei hoje se tornem um instrumento divino de transformação em sua vida financeira. Até o próximo vídeo.